Vamos fazer uma pequena oração para começar o nosso ano, de 2019. Nós reunidos aqui fisicamente, espiritualmente, na Casa Espírita Harmonia e Luz. Então vamos fechar os nossos olhos, humildemente revelarmos ao nosso Senhor Criador, o Espírito, e pedimos em agradecimento sempre que nos mantenhamos no caminho da fé, que nos mantenhamos na direção do trabalho evolutivo, independente do grau de amor que já tenhamos desenvolvido e de tantas coisas que ainda temos que aprender e que podem nos desfocar do progresso evolutivo. Senhor, pedimos que nos auxilie, mas te agradecemos por tantas vitórias já conquistadas e pela aceitação da doutrina espírita. Muito obrigado por este momento, esteja conosco, que seja feita a tua vontade, que assim seja. É bom conversar, e aí falar sobre o espiritismo. Eu vou ler um trechinho aqui só para a gente juntos começarmos a dissertar, dialogar, gravar informações sobre o espiritismo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Pequenos esforços somam resultados expressivos. Migalhas reunidas formam volume respeitável. Átomos agregados constituem forças atuantes e vivas. Pequeno esforço agora contra a ira, uma migalha de caridade logo mais, um átomo de amor que se dilata, um pensamento feliz, uma palavra cortês, um gesto de carinho, um aperto de mão, e desabrocham as paixões pela fraternidade e pelo mundo melhor, que desde já está sendo construído pelos lutadores autênticos do Cristo. Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então este exercício que nós fazemos aqui no diálogo de difusão da doutrina espírita, ele é tão importante, tanto para quem escuta, quanto principalmente para quem fala. O orador espírita nada tem de diferente do frequentador da casa espírita, do médium passista, de qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de seguir também no caminho do amor com esses pequenos gestos. Às vezes, até diferente disso, é importante aprofundar o conhecimento em si, aplicando. Mas, mesmo assim, Deus, que é amor infinito, a caridade infinita, nos dá essa lucidez da imortalidade da alma. E essa lucidez de sermos imortais nos auxilia a buscarmos esses pequenos gestos, que daqui a pouco nós podemos até repetir para fixar, no significado de que ser espírita é não desistir. Não desistir de acreditar na verdade do bem. Não desistir de acreditar na verdade do amor, na verdade da luz, da possível evolução. Muitas vezes a gente se coloca com cobranças profundas, achando que devemos radicalmente andar na direção correta de forma galopante, acelerada. E às vezes nos estropiamos logo ali na frente, porque não temos um freio necessário para uma reflexão correta do fato que está acontecendo ao nosso entorno. Deus, que é o nosso Pai Criador, refletindo sobre isso, nós apenas colocamos como sugestão para a reflexão de todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, não nos dá um fardo mais pesado do que os nossos ombros, já foi dito, mas mais do que isso, nos dá a nós mesmos para a convivência com a consciência em exercício. E ali é que o trabalho se dá.
uma conclusão que se tem também à medida que a gente avança na direção do aprofundamento filosófico que o Espiritismo nos dá, com uma simplicidade muito grande. Qualquer pessoa pode, pela repetição das palavras, aquilo vai naturalmente entrando na cultura da pessoa, nos sonhos, no dia a dia, num pequeno fato, que nem mesmo Jesus foi capaz de ensinar muito para muitas pessoas. Basta nós vermos o que está acontecendo agora ainda no nosso planeta. Não negativamente, mas de forma, pelo nosso cálculo de tempo limitado, que ainda somos, na visão imediatista, materialista, 2000 anos seria muito tempo, o tempo suficiente para termos já amadurecido e nos libertado da necessidade de reencarnarmos de forma expiatória e de forma purificadora nos nossos atos, nas nossas vibrações, nas nossas irradiações. Teríamos que estar já com a dinâmica evolutiva perfeita se esse tempo fosse calculado por nós. Mas ele é calculado por Deus, comparado com a eternidade. Portanto, praticamente nada. Bastante. Na questão tecnológica, na questão... Nós podemos ver agora que os carros elétricos estão se popularizando e o salto que isso vai dar para os carros voadores e para eliminar todo esse combustível fóssil vai ser uma questão muito mais rápida do que do cavalo até a nave espacial, que foram 150 anos. Os outros tempos atrás, salve-se civilizações desaparecidas como Atlântida e a Lemúria, que chegaram a um alto grau de civilização, estão distantes de nós, mais de 40, 50 mil anos. Então o tempo, na verdade, ele significa apenas uma questão de ordem social. Temos que chegar aqui às 8, então vamos convencionar nos nossos relógios que 8 horas vai marcar o ponteiro e nós estaremos aqui para que juntos possamos conviver. Mas interiormente, não. Significa o quê? Que ninguém pode ensinar nada para ninguém, porque somente o livre-arbítrio é que aceita o conhecimento. Caso contrário, não há evolução, não há progresso, há imposição de ideias. Jesus Cristo não disse, quando dizia vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, como uma ameaça. Ele quis dizer, olha a experiência que a lei de causa e efeito te trouxe. A vergonha pública, o abandono, né? Quase a destruição física. Então, dentro daquela lição, ele queria dizer para aquele espírito, de certa forma, será que você não está agindo de uma forma ruim para si mesmo? Ele não disse, se você for, eu vou, da próxima vez, deixar que te apedrejem. Não planejou uma vingança divina. Ele disse que Deus é todo amor, todo misericórdia, que não quer a morte do pecador, mas sim a extinção do pecado. Entre aspas, falando pecado como definição da infração, aquilo que é norma de equilíbrio na lei divina. Mas, sabendo que Deus é todo amor e todo misericórdia, é por isso que nós precisamos entender a necessidade da persistência. Nós vemos que espiritualmente hoje aqui há uma multidão de espíritos evoluídos, nem tão evoluídos, atrasados, mas interessados em saber qual é o caminho. E fisicamente, aqui entre nós, poucas pessoas, cadeiras vazias, porque as pessoas estão preocupadas com a chuva, estão preocupadas com as suas férias, estão preocupadas com os seus problemas emocionais, que às vezes limita o convívio com Deus por vergonha de um julgamento íntimo, que não é de Deus, é nosso. Nós somos cruéis conosco mesmos, na mesma medida que somos com o próximo. Nos estudos psicológicos da mente, a projeção mental, você pode observar que muitas vezes a pessoa sofreu um trauma no passado, perdeu uma criança por algum motivo, se torna uma sequestradora de criança, ou foi abusada, passa a abusar por vingança, de não perdoar-se, por achar que aquilo ali é culpa de si próprio, porque poderia ter evitado de alguma forma,
porque o espírito talvez traga reminiscências, lembranças, e com certeza traz, um pouco explícitas de outras encarnações que vazaram pela intuição, pelo cérebro físico, acabam gerando problemas comportamentais. Vemos também que nem tanto a fama, nem tanto o dinheiro, nem tanto o poder são suficientes para frear a alma. Mas também não significa que a pobreza, a miséria, a falta de oportunidade também freie a alma. A pessoa que não tem essas limitações, essas liberdades de andar pelos holofotes da civilização moderna, onde tudo se multiplica e tudo é vaidade no sentido de uma ilusão, muitas vezes ela não erra por falta de oportunidade, não significa que aquele espírito amadureceu. Então ele não aprendeu. É isso que nós precisamos entender na relação com o ego. Quem somos? Por que somos? E se não superestimarmos este ego, esta personalidade, achando que nós vamos evoluir de uma maneira horizontal e sempre para cima, que não haverá tropeços na nossa vida, nós teremos o melhor convívio com a vida espiritual, que é o constante do nosso dia a dia, na direção da transformação. Que não é aqui, ali ou lá, é interior. A distância também é uma convenção. O endereço, cada um tem o seu, também faz parte da ordem. Mas como nós nos organizamos interiormente é responsabilidade nossa. Nós estamos sujeitos a leis de Deus, a leis que pessoas com poder de liderança e necessidade kármica, ou vamos dizer assim, pela lei de causa e efeito, buscaram organizar a vida dos outros, né? Os políticos, os reis, as pessoas, e ali vão pagar também pela lei de causa e efeito. Então nós estamos subordinados. Esta rua ela vai para cima e da outra vai para baixo. Se por uma decisão legislativa se resolver asfaltar aquela rua e transformá-la em mão única, não adianta eu querer me rebelar e andar na direção contrária. Eu vou ser multado, vou causar um acidente, a não ser que eu tenha o poder de ir lá no governo municipal e mudar novamente. Daí eu preciso me reunir com a associação de bairro, eu preciso encontrar um vereador, eu preciso encontrar com o prefeito, eu preciso encontrar com o secretário de trânsito, para que esta lei seja favorável que eu possa transformar. Então assim nós estamos subordinados às leis mosaicas, né? Eu não posso matar também, né? Eu gostaria muitas vezes. E às vezes matamos os inimigos dentro de nós, fugindo da responsabilidade de pedir desculpa quando estamos errados e assim por diante. Uma questão simples, né, do que é a lei de Deus. E a lei de Deus nos dá justamente a eternidade para o progresso. A escolha pessoal, né? Quando a gente entende que a Terra está passando por um momento de provas e expiações já mais acelerado e que as transformações para um mundo melhor estão acontecendo, uma notícia positiva ontem que nunca nós estivemos tão em paz no planeta Terra como hoje. Vejam que há um contrassenso, entre aspas, né? Como assim em paz, né? Olha que tudo que está acontecendo. Mas para trás foi muito pior. A violência, a guerra, a impunidade, né? Antigamente era muito mais fácil você fugir das leis humanas, né? Por um assassinato, por um roubo, por uma falcatrua que fizesse. Era muito mais fácil devido à falta de tecnologia, né? Hoje em dia se consegue encontrar com maior facilidade um foragido, né? Em qualquer parte do planeta. Então, apesar do Estado Islâmico, apesar da guerra na Síria, apesar da Venezuela, né, apesar da África, nós temos muitas coisas boas acontecendo. O Divaldo Franco ressalta isso. Nós focamos, infelizmente, no erro, no mal. Portanto, né, se acontecer um terremoto lá numa ilha no interior do Pacífico, imediatamente, né, nós vamos ficar sabendo. Antigamente, não. Então é por isso que aparentemente o apocalipse se multiplica em vibrações negativas, porque nós focados nisso esquecemos de ver a positividade das coisas. E
justamente pela liberdade que Deus deu aos seus filhos, que infelizmente para muitos a lei de causa e efeito pega pela dor, porque não quiseram evitar de fazer o mal em determinado momento, mesmo que crianças sejam vítimas às vezes da lei de causa e efeito, né? Essa transição que o Espiritismo anuncia pelas obras de Allan Kardec e já outros tantos, né, conseguem pitadas de compreensão disso, que algum está também na obra do João Evangelista, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Não se trata de algo exclusivista ou de algo autoritário pela vontade de um Deus cruel, que nunca foi, mas simplesmente a medida educativa separar o joio do trigo, o lobo das ovelhas. Não significa que só ficarão santos no planeta Terra e irão diabólicos para outras esferas da evolução. Muitos, inclusive, diz a literatura espírita, irmãos que apaixonados pelo auxílio à transformação humana e espiritual, estão se inscrevendo para viajar para outros planos também, em auxílio e evolução pessoal, né, como a Madre Teresa de Calcutá, né, planetas de provas e expiações mais primitivos que o nosso, e a Terra será então classificada numa escola já de regenerados, de pessoas que compreenderam isso que nós estamos falando, de que nós temos ainda a fase instintiva muito vigorosa dentro de nós, que nós estamos mais perto da consciência do bicho do que da consciência angelical. Mas é claro que Deus que nos criou sabe disso e não vai nos exigir que tenhamos o comportamento do santo de uma forma também radical. E sem, portanto, nos eximirmos desta nossa responsabilidade, a mensagem do amor que traz aqui nesse pequeno trecho é justamente isso, é recomeçar constantemente. Né? Constantemente. Eu não sei se todos notam da mesma forma, e tenho certeza que não, mas há um consenso já sobre a aceleração do tempo. Experimente, né, gravar. Tenho feito isso, né? E as pessoas depois comentam. Né? Na metade do ano passado, no momento feliz, eu disse: logo estaremos no Natal, logo estaremos no Ano Novo, logo é 2019, e grave, daqui a pouco já é 2020, 2021, 2022, daqui a pouco a encarnação já foi, porque há uma aceleração, talvez pelo excesso ou pela necessidade de o cérebro trabalhar mais por muitas informações, por termos mais relações, mais emoções, e nos protegemos já um pouco mais da mágoa, né? Então, assim como a dor tem um fim, a felicidade também é passageira, porque às vezes, conta-gotas, Deus vai nos dando a necessidade de assumirmos a responsabilidade por erros que cometemos nessa ou noutra encarnação. Se conseguimos sair sem espernearmos muito, como crianças rebeldes, avançamos. Se tirarmos o mínimo de lição, avançamos. Se agirmos como o ingrato, estacionamos, não andamos para trás. E a vida segue. Né? Uma pessoa que em determinado momento testemunhou para mim, teve uma profunda dor de ter um aborto espontâneo, consolada por alguns, disse que em determinado momento olhava e via as pessoas indo e vindo com as suas dores, porque o mundo não para. O mundo não vai parar por causa da nossa dor. Assim como nós não paramos pela dor de outros, nós nos consolamos, nos conformamos, lamentamos até como comentarista de noticiário, como na televisão passa primeiro a novela, que é uma ficção, depois o noticiário, depois outra novela. Muitas vezes a mente acaba confundindo até que o noticiário, mesmo que a gente tenha inteligência suficiente para saber que não é ficção, mas no íntimo passa como uma ficção, que é aquilo que está a dor do próximo. Então é por isso que fora da caridade não há salvação, no âmbito da nossa responsabilidade. Né? Outra pessoa também que comentava, sem necessidade do estudo espírita,
Quando se fala de caridade, não tem, eu estou de espírito, né? Comentava sobre o impulso que temos generoso, às vezes, de dar algum dinheiro para alguém. Dar dinheiro não é caridade, essa pessoa disse. Espontaneamente. Dar dinheiro não é caridade. Você pode até dar comida, isso não é caridade. Isso aí é humano, né? Você tem um irmão passando fome e você vai dar uma comida. Já vai um pouco. Até os próprios animais já vemos, né, pelas redes sociais que tem atitudes de amor. Então, isso é um impulso de solidariedade, de empatia. A caridade está realmente em perdoarmos, em entendermos o próximo, em aceitarmos como ele é, o que é bastante difícil, né? Sem abandonar. Porque às vezes é nosso pai, é nossa mãe, são nossos irmãos, é alguém da família, né? É aquela responsabilidade do relacionamento, e se tem literatura sobre isso, que é muitas formas de relações entre homens e mulheres hoje, resultantes de todas as épocas que nós vivemos em vidas passadas, bastante libertinos muitas vezes. Então existe o casamento kármico, o casamento de resgate, o casamento, né, de amor e assim por diante. E muitas vezes não é somente aquela, na grande maioria das vezes, né, a paixão, o amor, o desejo, fica numa fração limitada da rotina, da educação dos filhos, da questão patrimonial. Às vezes um está indo numa direção, o outro está indo noutra, é preciso refazer, né, as pontas para que não acabe a relação, para que a paixão não volte a surgir na direção de outro momento, de outro impulso descontrolado da ética, justamente porque nós ainda estamos na fase instintiva, queremos a compreensão, queremos a condição do nosso amor, sem saber se estamos dando da mesma forma, né, os mesmos pequenos esforços. Porque o nosso próximo é o que está em nossa casa, né? Primeiramente. Né? Os pequenos esforços, como disse aqui, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Pequenos esforços somam resultados expressivos. Migalhas reunidas formam um volume respeitável. Átomos agregados constituem forças atuantes e vivas. Pequeno esforço, agora contraíra, uma migalha de caridade, logo mais um átomo de amor que se dilata. Um pensamento feliz, uma palavra cortês, um gesto de carinho, um aperto de mão e desabrocham as paixões pela fraternidade e pelo mundo melhor que desde já está sendo construído pelos lutadores autênticos do Cristo. Repetindo isso, quem conseguir de nós usar essas sementes, né, estará semeando gratidão na consciência do outro, é certo. Mesmo que não imediatamente, mesmo que a outra pessoa não tenha as mesmas condições de compreender o que está recebendo. Chico Xavier dizia que somos todos devedores uns dos outros, o que significa que ao mesmo momento que estamos tendo a oportunidade de dar, estamos tendo a oportunidade de nos libertar de grilhões negativos de outrora, através do pensamento e da emoção positiva que transforma a realidade, que cria o bem, que agrega, né, a vontade. Né? Um outro exemplo mínimo, pequeno, incondicional de superação do orgulho, é sairmos da nossa zona de conforto e irmos em direção àquele que em algum momento nós não compreendemos ou que não nos compreendeu e pelo menos fazer o mal-estar. Não custa nada tentar vencer o orgulho. Não custa nada e, pelo contrário, né, nos dá muitas riquezas. Sabendo disso, para concluir, o Espiritismo é um combustível motivador, que não vai nos dar a iluminação gratuita, que vai nos exigir a transformação e o recomeço. O combustível acaba. Eu posso encher o tanque do meu carro e vou andar 600 quilômetros, mas ele vai acabar. Vou precisar trabalhar, vou precisar ter o dinheiro para abastecer de novo e andar mais um pouco. O sapato acaba. O corpo físico acaba. Eu vou precisar, então, chegar no outro plano, né, buscar o merecimento pelas horas, bônus horas, como tem no nosso lar, trabalhar pelo bem, para poder ter a oportunidade de encontrar uma mãe que me aceite 9 meses, no mínimo, né, no seu útero, no máximo, né?
e que me permita a formação de um corpo, para que eu possa ter a nova oportunidade de manifestar no plano físico. Tudo é tempo, né? As oportunidades são escolhas pessoais, são escolhas individuais, né? E assim, com a mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. Portanto, é uma obrigação moral eu aceitar que o outro é assim, né? Pessoas que não são espíritas, às vezes, são mais amadurecidas do que o espírita, que acha que encontrou o pote de ouro no final do arco-íris. Porque nós vemos com tanta clareza a realidade que nos ofuscamos pela vaidade de achar que é o único caminho, né? E que não é. É um caminho amplo, é uma avenida ampla, mas o outro certamente que precisa estar onde está, no evangélico, no católico, no protestante. Se tiver que estar no candomblé, se estiver fazendo mal, é Deus que o criou. Este mal será reprimido por Deus. Na nossa necessidade e possibilidade civilizatória, sim. Estaremos, é claro, né, reprimindo o mal de uma maneira que não afete a maioria da comunidade. O Evangelho diz isso. Eu preciso denunciar o mal? Sim, isso afeta uma maioria, né? É quase como uma lei de trânsito. Se há um ônibus com 50 pessoas e um carro com 5, quem é que tem a prioridade no trânsito? O ônibus. Tem 50 pessoas ali. Por uma questão de lógica, de número, né? Agora, se for apenas uma questão pessoal, uma intriga e um prazer cínico em denunciar, eu estou sendo tão criminoso e tão cínico quanto aquele que está praticando o mal. O filósofo Sócrates já dizia isso. Interessa para a coletividade? Não. Então, não faço questão em estar a par de determinadas questões. E aí, claro, se ultrapassa os limites do individual, do coletivo, a sociedade tem a obrigação de exercitar-se na denúncia do mal. O que ocorre muito pouco, né? Porque se não fôssemos mais participativos, não teríamos tanta corrupção ainda por ser corrigida. Mas o Evangelho ajudará também nisso, a partir do momento que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo nos evita um grau de hipocrisia bastante grande, não nos dá a obrigação de ensinar nada para ninguém, porque ninguém aprende a não ser aquilo que quer. O pai não caminhou pelo seu filho, ele ensinou o seu filho a caminhar, mas que a vontade está no filho, e Deus é a mesma coisa, né? Ele nos ensina a caminhar, mas a vontade está em nós. Ele nos protege, ele abre as suas asas, mas nós voamos se quisermos. Isso o Espiritismo e a filosofia em geral nos deixa muito claramente. Em agradecimento, então, a essa atenção de vocês, a sugestão é que estudemos mais, com paciência, com persistência, com coragem. E se errarmos, nos perdoemos e recomecemos. Porque nós vamos errar, é certo. Não há outro caminho que não seja erro, acerto, dor, amor, perdão, até que a gente consiga um equilíbrio de sábio, que não se afeta diante das tempestades da vida. Nem mesmo Chico Xavier teve isso. Tinha medo de morrer nos aviões, né? Então, nós, enquanto não temos pressões, é fácil, né? Nós estamos indo, não temos pressões. Temos algumas, é claro, mas não, né? Não temos vulcão, não temos um monte de coisas, né, que acontecem. Mas às vezes vem uma doença, acontece com o filho, acontece um problema material. E nos observemos como é que nós nos comportamos nessas horas, para ver como que nós nos comportaríamos no momento de maior tempestade. Para ver se a nossa fé realmente está construída em bases sólidas, em terreno fértil, ou entre as rochas, na areia salgada e que facilmente se desmancha, o que nos dá certamente a obrigação de recomeçar, quantas vezes for necessário. Esse é o grande consolo. A vida é eterna, a morte não existe e tudo passa, né? Então, que o amor seja uma bênção para todos nós e que consigamos de verdade, né, amar na compreensão de que cada um tem, né, que é bastante individual. Agradecendo então a isso, vamos fechar os nossos olhos. A palavra divina também, que nos permite, com toda a sua tolerância e a sua boa vontade, filtrar aquilo que não é de nós, para que nós possamos
nos auxiliar mutuamente na corrente do progresso evolutivo, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para o planeta Terra, para que a vida seja realmente esta fonte de bênçãos que Jesus exemplificou. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença entre nós, que somos tão pequenos. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar esta oportunidade e que possamos seguir ampliando esta luz sem que as sementes da erva daninha tomem conta do nosso jardim. Que seja feita a tua vontade, que assim seja. Muito obrigado.